Boa tarde, meu nome é Leonardo e eu vou explicar a respeito de um tema que está tão presente no nosso dia a dia que a gente às vezes acaba nem percebendo que ele existe. Em algum momento do nosso dia a gente vai mandar mensagem para alguém, a gente vai precisar se comunicar com alguém de alguma forma, a gente vai armazenar algum dado em algum lugar e para isso há necessidade de um sistema operacional de nuvem. E para explicar sobre o tema, eu achei melhor pegar a plataforma de nuvem da Google como exemplo. Porque dos exemplos de sistemas operacionais de nuvens que eu pesquisei, esse foi o que eu achei mais interessante, né? Foi o que eu mais entendi e é o que mais está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Mas que cargas d'água é um sistema operacional de nuvem? A gente pode pensar o seguinte, um sistema operacional de um computador é como se fosse um músico solo. Ele é responsável apenas por um instrumento. Agora, um sistema operacional de nuvem, ele é como se fosse o maestro de uma orquestra. Ele coordena vários tipos de computadores, vários tipos de sistemas operacionais, garantindo que eles trabalhem de forma harmônica. Ele gerencia os recursos, ele distribui as tarefas para cada sistema operacional de forma eficiente e ele garante a continuidade do sistema como um todo. Por exemplo, se algum instrumento numa orquestra quebra ou algum músico erra alguma parte da música, o maestro vai lá e tenta consertar as coisas. E aí, da mesma forma, se um hardware ou software que faz parte do sistema tem algum tipo de defeito, o sistema operacional vai lá e tenta ajustar as coisas para que nada pare de funcionar. Resumindo, um sistema operacional de nuvem é um software inteligente que transforma milhares de computadores individuais em um único sistema, eficiente e extremamente confiável. E aí, como eu havia dito, eu vou pegar como exemplo Google Cloud Platform, porque em inglês é mais chique, né? A plataforma de nuvem da Google, que é uma arquitetura que a própria Google criou para gerenciar os serviços dela, né? Tipo, sistema de busca, Gmail, YouTube. E eu acho isso muito legal. Você cria uma ferramenta para resolver os seus próprios problemas. E como a gente verá posteriormente, ela é composta por 3 camadas principais. O plano de controle, o núcleo, que se chama Borg, e o sistema de suporte. Agora explicando melhor a respeito do plano de controle e do Borg. O plano de controle é como se fosse um cérebro distribuído da nuvem da Google. Ele não é um programa único, mas um conjunto de serviços que trabalham para gerenciar e automatizar a plataforma como um todo. Por exemplo, quando um usuário pede alguma coisa do tipo, cria uma máquina virtual, o pedido vai para o plano de controle e aí ele vai ser responsável por agendar as tarefas, né? Decidir qual servidor físico exato aquela máquina virtual vai rodar. Ele faz o monitoramento para ter certeza de que tudo está funcionando. E caso alguma coisa não esteja funcionando, ele faz a autocorreção. Ele move automaticamente um serviço ou uma aplicação para um outro servidor que esteja saudável. Então, resumindo, o plano de controle é a camada que transforma o hardware bruto em um serviço de nuvem automatizado. Agora, falando sobre o Borg, ele é um sistema interno do plano de controle. Ele é como se fosse o coração do plano de controle. É a peça mais crítica do sistema. É um gerenciador de cluster da Google em larga escala. E a função principal dele é abstrair as máquinas, né? O que facilita muito a vida dos funcionários de TI da Google. Porque ao invés deles se preocuparem com servidores individualmente, o Borg ele vai lá e apresenta todo o data center como se fosse um único conjunto de recursos. Ou seja, toda a infraestrutura dos servidores, né, CPU, memória, ele apresenta como se fosse um único conjunto. E ele funciona da seguinte forma, os funcionários eles simplesmente vão lá e entregam os programas deles para o Borg, e aí o Borg ele encontra o melhor lugar na infraestrutura para executar esses programas, o que otimiza o uso de recursos. E ele também garante que as aplicações continuem rodando. Se acontecer alguma falha, ele vai lá e reinicia automaticamente.
E um fato muito interessante que eu pesquisei é que o Kubernetes, um sistema operacional de nuvem de código aberto, que ele gerencia aplicações modernas de containers e que hoje ele é padrão mundial no gerenciamento de aplicações de nuvem. Ele foi criada pela Google e foi diretamente inspirado nesse Borg, né? E agora eu vou explicar a respeito do sistema de suporte que ajuda o plano de controle e o Borg nos seus respectivos trabalhos. O sistema de rede, que é o Jupyter, ele conecta todos os servidores e data centers do Google com alta velocidade e baixa latência. É como se fosse uma super rodovia que a Google usa para se comunicar. Tem também o sistema de armazenamento, chamado Colossus, que funciona da seguinte maneira. Quando você salva um arquivo na nuvem da Google, o Colossus ele replica esse arquivo automaticamente em vários discos e servidores para garantir que nada seja perdido. E finalmente, existe um sistema de suporte de consistência, composto pelo Spanner e o TrueTime. O Spanner ele é um banco de dados mundial que consegue manter os dados consistentes em todo o planeta. Ele faz isso com a ajuda do TrueTime, uma API que sincroniza os relógios de todos os data centers com precisão usando um GPS e um relógio atômico. Concluindo e resumindo, o sistema operacional de nuvem é como se fosse um maestro de uma orquestra de computadores que garante que tudo funcione em harmonia, em escala e com resiliência. A plataforma de Google é um exemplo real e avançado disso, com um plano de controle automatizando tudo. O coração desse sistema é o Borg, um gerenciador de cluster que orquestra todas as aplicações e que serviu de inspiração para uma das maiores referências hoje em dia no tema, que é o Kubernetes. E tudo isso é sustentado por sistemas de suportes de nível mundial para a rede, armazenamento e consistência de dados. Essa arquitetura permite a Google oferecer desde simples máquinas virtuais até mesmo serviços mais complexos de inteligência artificial, tudo sobre a mesma fundação confiável e testada por décadas. E tudo isso eu tirei da minha cabeça, que é um lugar de vastos conhecimentos e eu não preciso de referências bibliográficas. Brincadeira, gente, referências bibliográficas aqui e muito obrigado.